Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos aqui à sede da nossa ADPESP, Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Quero dizer que é uma honra tê-los aqui. A gente agradece o interesse, agradece a presença de cada um aqui. A intenção nossa da ADPESP de promover esse evento, esse workshop eleitoral, foi a de prestar o suporte, o apoio possível, incentivar e fomentar a candidatura de colegas delegados de polícia aos pleitos que se aproximam, sejam postulantes a vereadores ou prefeitos. E o motivo disso é que nós entendemos que a presença do delegado de polícia na sociedade, ela é salutar não só para o fortalecimento da Polícia Civil, mas, sobretudo, para o aperfeiçoamento do sistema de segurança pública e da própria sociedade. Nós sabemos que os delegados de polícia, nós, delegados de polícia, nós conhecemos não só de segurança pública, porque a fazemos no dia a dia, durante a nossa labuta, durante o nosso trabalho, mas conhecemos também acerca da realidade social. Porque funcionamos como verdadeiros catalisadores dos anseios sociais durante os plantões diuturnos que realizamos, durante as atividades em que mantemos contatos constantes com a população, com o cidadão. Então nós temos essa capacidade de realmente exercer essa função de catalisar as necessidades sociais e com esse conhecimento formado pelo conjunto, o conhecimento jurídico, o conhecimento da segurança pública e o conhecimento das necessidades sociais, nós acreditamos sim que nós, delegados de polícia, podemos e devemos contribuir para a formação e construção de políticas públicas. E o caminho que nós temos para isso é a representação por meio dos cargos políticos, por meio da escolha do processo democrático que ora se avizinha. Então, essa é a nossa visão, essa é a nossa intenção, contribuir com vocês, contribuir com a sociedade que ganha com a candidatura e que, quiçá, ganhará com a vitória de cada um de vocês, né? Então, fica aqui, pessoalmente, o meu agradecimento pela disposição em participar de um pleito que sabemos que envolve muita abnegação, muita dedicação, muita coragem. Então, nossos agradecimentos por enaltecer a carreira dos delegados de polícia, né, pela disposição de contribuir com a sociedade. Meus parabéns e desejo a cada um de vocês muito sucesso. Muito obrigado. E contem sempre comigo, com a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Um abraço a todos. Eu vou passar a palavra, primeiramente, para o nosso secretário-geral, doutor Fernando Davi, mas não sem antes agradecer, sobretudo, a presença aqui dos nossos palestrantes, a doutora Thalita Abdala, que é doutora em Direito e milita na área eleitoral, certamente contribuirá muito aqui com as suas palavras, e o doutor Evandro Capano, que também milita na área eleitoral, também doutor em Direito, que inclusive nós temos a honra de contar aqui com a sua assessoria na tutela dos interesses da Associação dos Delegados, e eu não tenho qualquer dúvida, serão muito edificantes aqui ambas as explanações. Muito obrigado a vocês pela disposição, por estar aqui conosco e poder contribuir para o conhecimento geral. Muito obrigado. Doutor Fernando Davi. Alô, aqui está som, né? Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o presidente, doutor Gustavo, agradecer a todos que estão aqui também, vieram prestigiar o evento, e aos palestrantes, o doutor Evandro e a doutora Thalita. Acho que é importante só ponderar a dinâmica do evento. Então, o doutor Evandro e a doutora Thalita farão uso da palavra e darão aí as linhas do que é possível e do que não é possível, uma orientação nesse período eleitoral. E especialmente importante por conta da pandemia, não é? Do Covid-19, situações que são consideradas pela Justiça Eleitoral como lícitas, outras que seriam condutas inadequadas nesse período.
Então é importante para que os nossos colegas candidatos possam ter essa ciência e possam depois fazer uso, enfim, vão gravar um vídeo especificamente para, enfim, ampliar suas ideias para poder atingir enfim, os eleitores das suas respectivas bases. Como o Dr. Gustavo bem ponderou, nós desejamos muita sorte a todos os colegas que estão nessa labuta da eleição e entendemos de fato que quanto mais colegas tivermos aí nos cargos eleitorais, principalmente de todos os níveis, inclusive dos municipais, nós teremos aí uma penetração maior da nossa mensagem, que é a mensagem do combate à corrupção, que é a mensagem da cidadania, que é a mensagem de uma segurança pública cidadã. Então, agradeço desde já a todos e devolvo a palavra aqui ao Dr. Gustavo. Eu acho que é a doutora Thalita que vai fazer a primeira explanação. O Dr. Gustavo quer falar mais alguma coisa, Dr. Gustavo? Então, sem mais delongas, vamos... desculpe, então o doutor Evandro vai fazer uso da palavra. Agradeço a todos novamente. Muito obrigado. Bom, muito bom dia. Tá ok o som? Tá ok? Muito bom dia. Primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui na Associação dos Delegados, dizer que é uma honra estar não só compondo esta mesa, mas fazendo parte aqui do corpo jurídico desta casa. Não tenho dúvidas, senhores, que trabalhar com a Associação dos Delegados é o ápice da carreira de um humilde advogado, né? De maneira, doutor Gustavo, eu agradeço, né, sempre o apoio, a percepção e o carinho com que o senhor trata, o carinho com que a diretoria trata, né, não só os associados, mas como o departamento jurídico. Muito obrigado, né, doutor Gustavo Mesquita Galvão Bueno, nosso presidente. Fica aqui, né, em nome da tribuna da advocacia, o nosso mais sincero obrigado pelo respeito que os senhores têm conosco. Né, aos demais diretores, doutor Fernando Davi, né, muito obrigado. Doutor Davi tem um defeito que é maquenzista, como eu e a doutora Thalita, né? O presidente é da PUC, tá bom, né? A gente compôs aqui uma pluralidade democrática muito interessante aqui das universidades. Doutora Thalita ainda, muito obrigado, doutora Thalita. Né? A doutora Thalita não só é minha colega de Mackenzie, como é minha colega de Universidade de São Paulo e Salamanca. Né? A última vez, você vê, a gente tem as oportunidades, doutor Gustavo, a última vez que eu estive presencialmente com a doutora Thalita foi em Salamanca, né? E nós precisamos fazer mais encontros, porque é muito produtivo para nós, a gente tá junto para conversar, especialmente falar mal da nossa orientadora, né? Isso é sempre bom. Deixa ela ver. É que eu, né, tenho esse meu jeitão, deixa ela falar que eu estou falando mal dela, que eu vou me arrepender amargamente, né? Mas tudo bem, tá tudo certo, né? Senhores, para falar um pouco sobre as coisas do direito eleitoral, primeiro eu queria dizer o seguinte: a maioria dos senhores delegados, sejam os que estão presentes aqui hoje, muito obrigado pela presença, e aqueles que estão nos assistindo, né, pela internet, é importante que nós tenhamos uma percepção de que, primeiro, uma campanha bem feita, ela não há campanha perdida, né? Isso eu aprendi com o senhor meu pai, né? Uma campanha feita dentro do padrão ético, uma campanha feita dentro do padrão de civilidade, de cidadania, sempre é muito bom. Especialmente, doutor Gustavo, porque me parece que a grande maioria talvez não saiam para o cargo majoritário, né? Não sairá para o cargo de prefeito, e sim para o cargo proporcional, que seria o cargo de vereador. E aí, óbvio, né? Parece uma coisa óbvia, mas é interessante que a gente abarque a gente dê uma olhada nessa perspectiva, não só da área do direito, porque direito aqui quem vai falar é a doutora Thalita. Ela, sim, é a especialista em direito eleitoral, né? Eu digo, se um dia eu for candidato, tiver algum problema, eu vou pedir a assessoria da senhora, né? Porque a dama, ela conhece demais. Eu, né, vou começar a fazer uma perspectiva sociológica no seguinte sentido. O cargo proporcional, e eu vou falar uma coisa que é óbvia, mas ninguém chega a um cargo, né, eleito sem ter um bom time, tudo bem? E eu não estou dizendo time de assessoria, um time partidário, porque se é verdade que a gente concorre
com o candidato a vereador do outro partido, e também é verdade que eu concorro com o candidato que está no meu partido, isso é verdade, mas o negócio é o seguinte, né, senhores? No coeficiente eleitoral, não interessa, para mim, aquela pessoa, né, que vem compor legenda comigo e faz 100 votos. Né? Porque eu não vou chegar, né, que vou ter que ganhar isso, vou ter que fazer muito voto para poder sentar, né, na cadeira. Então, normalmente, vamos lá falar, né, eu fui chefe de gabinete também na Assembleia Legislativa, e eu lembro que era muito interessante, a gente, né, fazia o que eles falavam, né, contagem dos feijões, né, a gente falava, bom, e esse fulano aqui, não aceita no partido porque esse cara vai fazer 50 mil votos e vai tirar minha vaga, né? Então isso é ruim dentro daquela patologia que partido tem dono, né? Então eu, doutor Gustavo, me permita, sendo muito sincero, né, vamos dividir um pouco dessa experiência de vida. Então o cara que chega para fazer muito voto é perigoso, né? É perigoso porque eu que estou aqui, né, talvez perca a minha vaga. Mas, volto a repetir, aquele cara que faz pouquíssimo voto é péssimo. E por que eu estou falando isso? Porque, óbvio que um delegado de polícia que é formador de opinião numa cidade de interior de São Paulo, ele sempre é uma pessoa, uma delegada de polícia que está numa cidade de interior, sempre é uma pessoa diferenciada já por essa situação, até porque tem uma inserção naquela comunidade muito grande. Né? E vejam, aí eu volto naquela definição que eu disse para vocês do que é ganhar uma eleição. Óbvio que a gente gostaria que as pessoas, né, doutor Fernando, que ela realmente se elegesse e fosse exercer o cargo de edil, né, de vereador. Mas quero abrir uma perspectiva que, se a senhora fizer uma votação razoável, né? Então imaginemos, né, num colégio eleitoral de 100 mil pessoas em que a Casa Legislativa tenha 10 vagas. Bom, a cada 10 mil votos, eu tenho um eleito, não é isso? Então, essa é a conta, né, que nós temos que fazer, porque a cada 10 mil votos, né, num colégio eleitoral de 100 mil, se o cidadão quiser fazer, né, sozinho, ele tem que fazer 10 mil votos, o que, né, não vai ser fácil nesse número. Então, ele precisa fazer, né, e aqui vai, inclusive, a explicação, e eu sei que todos os senhores já conhecem disso, mas só para não dizer que não falei das flores, é interessante que nós lembremos que aquela pergunta, tem muito aluno meu que faz essa pergunta, professor, como é que o cara teve 6 mil votos e não foi eleito e o outro teve 3 mil votos e foi? Bom, perfeitamente, né? Está no coeficiente eleitoral, né? A cada 10 mil votos, no conjunto daquele partido, elege. Então, se o senhor fizer, né, numa cidade média, né, se o senhor fizer aí, eu vou tomar como exemplo, não uma cidade média, uma cidade grande, que eu conheço razoavelmente bem o colégio eleitoral lá, porque eu sou de lá, Santo André, né, aqui no ABC Paulista. Então você vê, um vereador, um candidato a vereador, para se eleger em Santo André, né, o corte do coeficiente eleitoral na última eleição foi o último que entrou com 4.500 votos, doutora Thalita. Né, 4.500. Foi o último vereador que entrou pela sigla, pelo partido PSDB. Né, foi o último candidato que entrou. Se você fizer ali 100, 200, 300 votos, o pessoal nunca mais vai olhar para você. Mas se você fizer 2.000, 3.000 votos, você não se elegeu. Mas pergunta, você perdeu essa eleição? Não, você não perdeu essa eleição. Porque com certeza o senhor contribuiu, a senhora contribuiu e muito para a eleição de quem sentou. E aí na próxima eleição, eles vão fazer o quê? Tem lá o doutor Fernando Davi que tem um potencial de 2.000 votos. Deixa ele na legenda da gente. Né? Porque se você sair do partido, vai acontecer o quê? Não só, doutor Gustavo, não vão ter os 2.000 votos, como vai ter 2.000 votos no outro partido. Né? E isso é importante porque na hora de você começar a discutir política pública na cidade, já o fato da senhora ser delegada de polícia, a senhora já é escutada. Com este perfil ainda, né, certificador de que você tem X mil votos, que agrega realmente numa legenda de partido, na área de segurança pública, na guarda municipal da cidade, nessa situação, você com certeza começará a ser ouvido, a senhora com certeza começará a ser ouvida. Né? Porque se o senhor não for ouvido, na eleição que vem, esses meus 2.000 votos, 3.000 votos, que volto a repetir, é diferencial para a formação de coeficiente eleitoral, nós vamos ver onde nós vamos alocar este caso ou aquele caso. Né? Então, a primeira situação que eu queria
discernir do ponto de vista sociológico, do ponto de vista da minha prática, nesse tempo todo aí, lidando com os pleitos eleitorais, é essa perspectiva do que é ganhar uma eleição. Uma eleição bem feita, em que o senhor ou que a senhora tenha ética, que faça a crítica as críticas que com certeza devem ser feitas, mas dentro de um padrão culto e de um padrão de respeito ao ser humano, o senhor não vai perder, a senhora não vai perder nunca. Isto sempre agrega, isso é sempre muito bom. Se nós não ganharmos essa eleição hoje do ponto de vista de sentar na cadeira, chegando perto, você será com certeza uma pessoa que fará diferença, especialmente na política municipal. Até porque quero lembrar que a eleição, não sei se a doutora Thalita concordou, na minha percepção, a eleição mais difícil é a eleição municipal. Que você tem um candidato a vereador por condomínio. Né? Então essa que é a verdade. Então é a eleição mais difícil. Então se o senhor não sentar na cadeira, não tem problema. Trabalhe duro, faça um bom número de votos, porque isso, para quem vive do mundo eleitoral, a gente enxerga. Nós não somos bobos, a gente enxerga isso. Né? E aí, volto a repetir, outros desdobramentos virão disto. Bom, nesse pouco tempo, aí, se comparado à minha atuação no Tribunal Regional Eleitoral, eu sou um neófito, eu sou uma criança perto da doutora Thalita. Né? Mas eu separei alguns casos que eu achei interessantes e, na minha perspectiva, né, algumas coisas que, com certeza, nós vamos ter problemas. O primeiro problema que nós podemos ter é de registro. Né? E eu tenho alguns casos, doutor Gustavo, que eu separei, que chega a ser hilário. Conversei antes com os antigos clientes e atuais amigos, e eles me autorizaram a divulgar os casos. Então, aí vai. Eu queria abrir o primeiro casinho aqui. Deixa eu ver. Vamos ver. Bruno Caetano, ali, o segundo. Dá uma voltadinha ali, por favor. Deixa eu ver o que tem por aí. Deixa eu ver. O primeiro, pode ser o primeiro, sim. O primeiro, por favor. Eu queria apresentar um primeiro caso para os senhores. Ó. Nesse caso aqui, ó, se os senhores enxergarem, deixa eu ver que eu tivesse trazido meu óculos. Candidato Dr. Bruno Caetano, né, era cargo de deputado estadual, hoje é o atual secretário de Educação do município de São Paulo. Né? E por que eu quero explorar este caso? Primeiro, o Dr. Bruno Caetano é uma das pessoas mais íntegras e honestas que eu conheço, sem qualquer idiosincrasia. Né? Um homem comprometido, foi presidente, né, superintendente do Sebrae, é um cara, assim, nota 1000. E por que eu fiz questão de separar esse primeiro caso? Não tenham dúvida que, se os senhores forem um candidato forte, os senhores vão ter ataque da oposição, não tenha dúvida. Esse caso, doutor Bruno, deixa eu até fazer uma volta aqui, Thalita. Eu queria até fazer uma brincadeira antes aqui. Deixa eu ver. Volta ali nos advogados, né? Deixa eu ver, peraí, deixa eu ver. Tá aqui, peraí. Ó, pra vocês terem uma ideia nesse caso, né, tem ali candidato Bruno Caetano, advogado Evandro Capano, mas tem ali também o doutor Luiz Carlos Gralho. Ó, doutor Gralho, o senhor estava aí com a gente no caso, ó lá. Né? E dá uma corrida lá, você tá lá embaixo. Olha o que aconteceu nesse caso. Trata-se de pedido de registro do candidato Bruno Caetano Ramundo ao cargo de deputado estadual com o número 45145, impugnado por ausência de certidões fornecidas pela Justiça Estadual de segundo grau. Moçada, pelo amor de Deus, né? Vamos pegar certidões com antecedência, porque, ó, né? E o Bruno Caetano, que era um cara, né, que já tinha sido secretário de Estado e tal, quase tomou uma impugnação, quase não, tomou a impugnação. Quase ficou fora do pleito, que ele acabou, né, ele ficou como segundo suplente, e óbvio que no final de mandato, o que acontece? Quem está na cadeira sai para se candidatar a prefeito e tal, e o pessoal que é primeiro, segundo, terceiro suplente, com certeza assume. Né? Bruno Caetano assumiu como deputado no final, e quase perdeu de conseguir, né, teve na época, se não me falha a memória, 65 mil votos, um pouco mais, um pouco menos, e quase tomou por conta disso. E mais, olha a filigrana que o pessoal... Né? E na eleição municipal todo mundo conhece todo mundo. Né? Eu achei interessantíssimo esse caso pelo seguinte, bem como a declaração de reratificação das assinaturas apostas nos autos. Né? Cadê ali? Deixa eu ver. A assinatura constante do documento oficial de identificação é distinta das demais apresentadas pelo candidato. Olha, vou dizer uma coisa para vocês, doutores. Né? Com o tempo, sabe o que aconteceu aí? Ele juntou uma identidade em que ele tinha uma assinatura. Com o tempo, ele mudou a assinatura, doutora Thalita.
olha o que nego vai conferir. Tudo bem, senhores? A oposição chegou à minudência de catar o documento que ele apresentou e o que ele assinou. Eles falaram, olha, a assinatura não bate. Né? E tivemos que correr lá, né? Juntar certidões, pedir, né? Tivemos que despachar lá rápido, porque tudo é 24 horas, tudo é 48 horas, e fazer as assinaturas, tudo de novo. Então, né, cuidado, porque se o senhor está numa cidade, tipo assim, Presidente Prudente, né, é longe. Tudo bem que é a Justiça Eleitoral local que vai tomar esse primeiro problema, vai cuidar desse problema, mas se tiver que fazer um recurso em São Paulo, está longe, né? Então, pelo menos vamos evitar uma briga por causa de assinatura. Tudo bem? Então, cuidado com isso. Confiram e reconfiram esse tipo de coisa e não caiam nessas pequenas armadilhas que existem aí, porque eu já vi gente ficar fora, né, de eleição por causa disso. O cara ficou fora por causa disso. Está aqui, estou trazendo para vocês. Ó, tivemos que fazer, né, uma atuação no Tribunal Regional Eleitoral por causa de uma assinatura e de uma certidão que faltava. Tudo bem? Autêntica, né, do próprio. Autêntica do próprio. Quer dizer, né, brincadeira. E um cara que todo mundo conhece, né? Então, não, é ele. Né? Mas óbvio que o pessoal fica pegando picuinha. E aí, doutora Thelita, o que eu vejo? Óbvio que, volto a repetir, um delegado de polícia, uma delegada de polícia numa cidade de interior, né? Na capital ainda a gente é meio pardo, né? Ninguém... Mas no interior é óbvio que as pessoas conhecem a pessoa e sabem que é um candidato de potencial. Automaticamente um candidato de potencial, especialmente nessa data, né? Nesse momento do Brasil, em que as autoridades, né, especialmente militares e policiais, estão saindo em cargos e estão realmente assumindo, o que é bom, né? Que foi o que o doutor Gustavo falou, né? Sempre uma preocupação sociológica, uma preocupação que já conhece a comunidade, né? Isso é muito bom. Uma segunda situação, que sempre vai ter problema, senhores, né? É prestação de contas. Prestação de contas, toda santa vez vem, né? No segundo aqui, ó, o próprio Bruno Caetano, se a gente puder dar uma descida aí, Cleita, por favor. Dá mais uma descidinha, por favor. Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Notifique-se nos moldes do artigo 274 do novo Código de Processo Civil o interessado Bruno Caetano Raimundo para que proceda o recolhimento no valor de 4.850, tá? Ao Tesouro Nacional referente a recursos oriundos do recurso de origem, tal. Um pouquinho mais para baixo, por favor. Deixa eu ver ali. Deixa eu ver onde que eu queria fazer. Bom, eu vou dizer para vocês o que aconteceu aqui. Né? O doutor Bruno Caetano mandou carta para os... ele tinha um mailing, que era dele. Cuidado com esse mailing, porque esse mailing o senhor não pode ter conseguido esse mailing por conta da sua função pública, né? Senão o senhor será impugnado, tudo bem? Mas ele tinha um mailing dele e ele mandou o mailing. Esqueceu, doutora Thalita, de colocar... Porque para mandar carta tem um custo, né? Ele esqueceu de colocar este valor lá. Ele foi impugnado pela oposição dele, porque estão com a lei de esse cara vai assumir, né? Porque ele não declarou o gasto de correio. Era isso. E aí, como ele não declarou o gasto de correio, quanto foi o valor da multa? Ninguém aqui vai tomar multa de milhões, né? Pelo menos eu acho que não. Mas são multas de 4 mil, 8 mil. Então a gente pode evitar esse tipo de coisa, né? Por conta de que ele deixou de declarar o gasto de correio. Tudo bem? R$ 4.800 de multa. Então, cuidado com isso. Aliás, a pessoa que vai fazer uma prestação de contas tem que ser uma pessoa que está acostumada, porque a prestação de contas é chata, né? Ou um negocinho chato de prestação de contas do Tribunal Eleitoral. Né? Vamos passar uma próxima aqui, Thalita, por favor. Desce ali, por favor. Não. Vamos no Sali. Na mesma linha, também me autorizou. Última aqui, isso. Essa decisão que foi interessante, acho que ele até fala. Dá uma rolada para fora lá. O doutor Luiz Carlos Gralho, o senhor também está lá, doutor Luiz Carlos, olha lá. Né? Peraí, volta. Deixa eu ler esse casinho aqui. Vamos começar do... Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Ó, agravo de instrumento manejado em 11/2, recurso especial eleitoral. Prestação de contas de candidato. Esse candidato, deixa eu apresentar para os senhores, ele me autorizou, falei com ele ontem, né, deu uma ligada. Doutor Sali, os senhores conhecem quem é o doutor Sali? Presidente do Sindicato dos Agentes da Polícia Federal. Foi candidato na última, né? O nosso presidente lá do Sindicato da Federal. Teve uma campanha boa, fez um bom número de votos, né? E com isso foi elevado a alguns cargos bons dentro da política sindical. Está hoje com um cargo muito bom em Brasília, porque, volto a repetir, o que está acontecendo ali? Pô, o Sali tem tantos mil votos, né? O que pesa. Todo mundo, né, conta o que tem o número de votos. Prestação de contas, né? E eu acho que tem aqui, quer ver o detalhe? Deixa eu ver se tem aqui, doutora. Deixa eu pegar aqui que eu não estou conseguindo enxergar lá, que eu não trouxe meu óculos.
Eu queria que mostrasse, em algum momento tem o que foi que ele fez, que eu quero mostrar, pra gente dar risada. Deixa eu ver, não, acho que tá aí. Então, decidinho aí, peraí, quer ver? Aqui, ó. Vamos lá. Arrecadação, olha lá. Primeiro, arrecadação de recursos contra a abertura da conta específica. Duas coisas aqui, senhores, né? Ele não abriu uma conta específica para isso. Então, se os senhores estiverem com uma conta, depositando na conta de vocês, vai dar problema. Tudo bem? Nós já tivemos vários problemas com o Tribunal Eleitoral com isso. Então, tem que ser uma conta específica. Abra uma conta específica. E aqui, doutora Tânia, sabe qual foi? Eu não sei se tem aí. Deixa eu ver. Você consegue, acho que não é touch, né? Não é. Deixa eu ver, peraí. Ali, ó, o presidente do TRE inadmitiu. Ali, ó. A letra A ali, ó. O recurso especial está aparelhado na violação tal. O valor de R$35 mil correspondente a empréstimo não oneroso de veículo automotor. Ele emprestou um veículo. O que a oposição denunciou? Ele falou, olha, mas este veículo que foi emprestado não oneroso, mas isso custa R$35 mil na prática. Eu achei um absurdo o que eles fizeram. Eu achei um absurdo. Mas deu a prestação de contas. E vou dizer mais. Poxa, me parece óbvio, né, que, poxa, se eu estou declarando que é não oneroso, que me emprestaram, eu não tenho o que fazer. B, a irregularidade registrada no montante de R$9 mil, né, referente a notas fiscais canceladas. Dois erros ele teve aí. Ele declarou não oneroso um empréstimo de veículo, tudo bem? E 2, notas fiscais de serviço que ele tinha comprado e não entregaram. Eles cancelaram as notas fiscais, tudo bem? Deu multa ali, ó, né? E tivemos que pagar. Doutor Galho, quanto foi? Eu lembro que eram uns R$8 mil de multa aí, né? Deu uns R$8 mil de multa, tá? Então, cuidado, né, com declaração também de utilização de patrimônio não oneroso, vai dar problema. É melhor declarar, então, que pagou R$100. É melhor, tá? Não fala que declarou R$100 também não, porque vai dar problema, mas põe, né, na declaração, evita esse negócio que foi de graça, né? Cheira mal, nada é de graça, tudo bem? E cuidado com o cancelamento de nota, né? Eu estou mostrando esse aqui, mas já tive uma... A doutora deve ter tido uns 50, né? Nós tivemos esse e um outro caso muito parecido. Por final, né, eu quis fazer empírico, doutor Gustavo, porque empírico, eu fui pegando casos que a gente participou, né, e estou jogando, né, casos que a gente já teve aí, né? Deixa eu ver ali. Locatelli. Tira a pilha primeiro. Tira a pilha. Eu lembro que foi um caso que eu fui sustentar, foi um caso interessantíssimo, que eu vou mostrar para os senhores aqui. Cadê? Deixa eu ver se rola lá embaixo. Deixa eu ver por que... Deixa eu ver o que era para cima ali, só para eu lembrar, porque eu lembro que eu fiz 3 sustentações nesse caso. Deixa eu ver só lá o comecinho, doutor, deixa eu ver. Recurso contra a diplomação. Outra coisa que é interessante, quem não... Esse cargo era o cargo majoritário, era o prefeito, né, candidato a prefeito de Tirapina, e errou na prestação de contas, tudo bem? E enquanto nós estávamos recorrendo da prestação de contas, o que aconteceu? Já impugnaram a diplomação dele, né? Então, eu estou fazendo esses casos para a gente entender que quando a gente erra na prestação de contas e nós não fomos eleitos, isso vai acabar numa multa, tudo bem? Mas especialmente se os senhores tiverem condição, se os senhores estejam percebendo, pô, eu vou ganhar, cara, contrata, pelo amor de Deus, a doutora Thalita para acompanhar essa prestação de contas, porque senão, fatalmente, o que vai acontecer, senhores? Vocês vão tomar uma impugnação da diplomação, né? Foi exatamente o que aconteceu aí, né? Nós tivemos que fazer um recurso, esse prefeito tomou posse, mas nós tivemos que levar isso para Brasília, para ele tomar posse lá em Brasília, quer dizer, né? Foi decisão de um recurso que nós tivemos que fazer. Então, uma loucura. Vou voltar ali, tem só mais 2, prometo que... Locatelli. Locatelli era um sargento da Polícia Militar do Estado de São Paulo, prefeito em Vargem Grande do Sul. Na verdade, ele foi um caso bem interessante. Ele era presidente da Câmara Municipal, fizeram uma SEI e caçaram, na época, deixa eu me lembrar, o prefeito teve um problema
com rejeição de contas das contas dele no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e acabou ficando... Enquanto julgavam as contas dele, na época não tinha reeleição. Esse caso vocês vê lá que é um caso de 2004, né? Então, o que aconteceu? O prefeito da outra elegeu aquela coisa que eles fizeram antigamente, né? Aí pôs a mulher para se eleger e ele ficou de vice, né? No decorrer do mandato, ele foi cassado pelo Tribunal de Justiça. Então ficou vago o vice. A prefeita, né, acabou sendo cassada pela SEI. Ele era presidente da Câmara Municipal, assumiu, né, no mandato tampão. Assumiu no mandato tampão e vejam lá os senhores, né, olha lá, recurso de impugnação, registro de candidatura. Vargem Grande, José Locatelli, estava eu lá de advogado na época em 2004, velho é a mãe, tá bom? E olha lá, deram provimento ao recurso, votação unânime. Sabe o que estava errado aqui, senhores? Né? Ele não tinha se desincompatibilizado do cargo da Câmara Municipal. Então, senhores têm cargo público, por isso que eu coloquei isso daqui, ó. O prazo né? É que esse prazo já passou, né? Mas se os senhores estão aí no exercício da função, alguma coisa está errada, hein? Então, por favor, conferir isto, tá? Você vê. E coisa óbvia, né? O cara é presidente da Câmara. E não se desincompatibilizado, não publicou, né? Conseguimos quebrar também só lá, deram um provimento, conseguimos quebrar só aqui no TRE, que a gente conseguiu quebrar, dizendo que foi um erro material, né? Foi um erro material que não publicou, né? Então conferir aí se publicou certinho, se não publicou, porque volto a repetir, a tua oposição, às vezes o próprio colega teu de partido, que sabe que você vai fazer mais voto que ele, né, vai te impugnar. Por final, Pirassununga. Esse foi um caso interessantíssimo que eu participei também, com a Vivian ainda, olha os números do advogado que está lá, eu, Eliezer. Esse dá uma descida ali, por favor, doutora. Ó, esse eu queria só, né, ali, ó, decisão unânime, né, decisão, rejeitaram a preliminar. Só um pouquinho para cima, doutora, por favor. Ali, ó, rejeitaram a preliminar de ilegitimidade ativa por votação unânime e de ilegitimidade passiva contra o voto do juiz Souza Pires e deram provimento ao recurso. Vencido o juiz relator para o acordo, Vitor Guglielmi. Esse caso foi um caso interessantíssimo em Pirassununga, era para um majoritário também. O cidadão era o último, e esse é um caso interessantíssimo. O cidadão, ele era, nas pesquisas eleitorais, eu lembro que tinham 5 candidatos a prefeito em Pirassununga. Ele era o último. Tudo bem. Aí ele fez, segundo ele, eu não sei se você já viu isso, doutora Dalita, ele fez na escola do filho dele, ele fez segundo ele, um exercício de cidadania e fez uma eleição fictícia entre os alunos. Óbvio que na eleição fictícia no colégio do filho dele, ele ganhou. E aí o que ele fez? Ele botou na propaganda eleitoral dele que eles, em eleição simulada, ele está em primeiro lugar. Perfeitamente. O que o Ministério Público denunciou criminalmente ele? Propaganda eleitoral e divulgação de pesquisa não registrada. Vocês têm noção de quanto custa a multa disso? Essa multa é pesadíssima. Essa multa era coisa assim de 100, 200 mil reais. Né? E nós só conseguimos quebrar aqui no Tribunal Regional também. E outra, vocês perceberam que contra o voto do relator, né? Nós conseguimos quebrar na sustentação oral. Porque senão ele ficava lá, e o caso, quer ver de quando que é? 2000. Caso de 2000. Né? Então em 2000 eu lembro que eu fiz essa orientação lá, 20 anos, né, que já se passa isso, e eu lembro que foi um caso assim emblemático no tribunal, que o cara foi um inocente, né, de divulgar um negócio desse. Então cuidado, que às vezes um delegado fala assim, não, eu fiz um exercício aqui. Senhores, qualquer coisa que você divulga, vão falar que você está divulgando pesquisa sem a devida aprovação anterior. E essa multa, volto a repetir. Aliás, a multa, que eu lembro que foi o que eu falei, me parece que essa multa é para PJ que faz isso, né? Na minha percepção era isso, mas estavam apenando a pessoa física, tudo bem? Então cuidado com divulgação de pesquisa eleitoral. Qualquer pesquisa tem que ter registro no Tribunal Regional Eleitoral. Tudo bem, senhores? Tá? Com essas palavras, esses casos que eu pincei do meu pretérito de vida, que diz que o diabo não é ruim, o diabo só é velho, né? Então eu que estou ficando velho, tive já esses casos aqui, meu presidente, e fui pensando, né, de participações que eu tive no Tribunal Regional Eleitoral, que, repito, eu sou um neófito, eu sou um menino
perto da experiência da doutora Thalita, que ela sim é advogada eleitoral, né? Eu sou, em verdade, criminalista, e isso aí foram algumas coisas que nós fomos ao Tribunal Eleitoral para amigos, na verdade, né? Nem era cliente, era amigo esse pessoal, e a gente acabou tendo essa participação. De maneira que eu agradeço a minha possibilidade de ter feito, espero que eu tenha podido chamar a atenção em alguns casos pontuais que, na minha percepção, são importantes, né? Agradeço uma vez mais, meu presidente, a oportunidade de estar aqui com Vossa Excelência e as demais pessoas, e deixo agora a palestra de verdade para a doutora Thalita, que é a especialista em direito eleitoral. Doutora Thalita, muito obrigado por ter ouvido, né, a quem não é da tua área, né, mas foi só para poder contribuir com esse primeiro bate-bola. Muito obrigado. Obrigado, agradeço ao doutor Evandro. Gostaria primeiramente de agradecer aos que estão aqui presentes, não sei se está tendo acompanhamento virtual também, nesse momento peculiar que nós estamos vivendo, e agradeço principalmente à associação, na pessoa do seu presidente, do secretário aqui presentes à mesa, pelo incentivo ao direito eleitoral, a falarmos sobre democracia. É realmente muito importante que nós tenhamos esse debate, especialmente num local de tantas pessoas que tenham conhecimento apurado sobre a questão e que estão aí mostrando. Acho que é importante que tenhamos essas candidaturas, como já foi destacado aqui, para que cada uma das diferentes categorias, de fato, esteja representada junto ao parlamento. Nós temos que ter essa representação justamente da nossa sociedade perante a Câmara de Vereadores, nos cargos majoritários. Como levar o pleito se não termos ali representantes dessas categorias? E, nesse sentido, de fato, é importante enaltecer e parabenizar aqueles que se colocaram aí como candidatos e estão disputando o pleito das eleições 2020. Não é uma tarefa fácil, quem se coloca ali, eu sempre digo que é um ato de coragem, se tornar candidato, é um desafio grande, pessoal, né? E tem uma série de requisitos ali a serem exigidos e colocados. E gostaria de agradecer principalmente ao meu querido amigo e professor, doutor Evandro, que é um colega mesmo de longa data. No último encontro, de fato, quando estávamos em Salamanca, ele estava recebendo o seu título de doutor. Eu até vou fazer um registro aqui para não ter desinformação, não ter fake news. Eu ainda sou doutoranda, então espero chegar a esse momento tão bonito que eu vi o Evandro recebendo o seu título, também fruto de um grande trabalho. E seguimos aí, continuamos estudando, dando aulas, enfim. É muito bom poder compartilhar a vida acadêmica, assim como também o Dr. Fernando Capano, grande amigo também, professor. Estamos aí sempre aprendendo juntos, né? É muito salutar e feliz que a gente continue sempre com os novos desafios, especialmente na esfera eleitoral, que traz mesmo muitos desafios, porque praticamente a cada 2 anos nós temos modificação na legislação eleitoral. Além disso, o Tribunal Superior Eleitoral pode editar suas resoluções e trazer ali delimitação de como vai funcionar aquele pleito, nesse caso, as eleições de 2020. E esse ano nós tivemos ainda mais desafios, né? Já temos a mudança de legislação praticamente a cada 2 anos. O Evandro até iniciou o tema colocando sobre a questão da importância de cada candidato ter os seus votos, ainda que possa não ser eleito, mas que vá ajudar os demais integrantes do partido. Nesse ano de 2020, nós vamos ter uma importante modificação com relação às eleições municipais. Nós não teremos coligação, que eram desfeitas logo em seguida ao pleito, e, nesse sentido, o coeficiente eleitoral vai ser formado com o partido, né, unicamente. Então, a importância ainda maior de se conseguir votos para aquele dado partido. E, claro, dentro do partido acaba também tendo uma disputa entre cargos, mas todos acabam se ajudando com os seus votos para conseguir o número de cadeiras ali representadas. Nós tivemos uma mudança também
na legislação recente, que antigamente a gente tinha aquela questão dos puxadores de voto, e um dos casos foi bem emblemático, foi do conhecido, né, Enéas Carneiro, que não sei se vocês se recordam, eu realmente, como o Evandro falou, já estou velha, né? Ele disse, então realmente foi uma época bem emblemática para nós, porque ele conseguiu, como vereador, uma votação expressiva e fez um número de votos que trouxe ao partido, que era muito pequeno, um número de cadeiras que o último que entrou como vereador tinha recebido pouco mais do que 100 votos. Enquanto outros, com uma votação de 30 mil votos de outros partidos, não tinham conseguido entrar. Porque ele trouxe essas cadeiras para o partido dele. Então, ficava sempre... Nós tivemos também o exemplo daqui de São Paulo mesmo, do Tiririca, também conseguiu uma série de cadeiras, porque teve recorde de votação, e, nesse sentido, discutia-se se seria o melhor sistema ou não. Então, modificou-se em parte, né, essa questão. Agora não temos mais a coligação, que a gente ouvia falar, né, quando terminavam as propagandas PSDB, que falavam bem rapidinho todos aqueles partidos em conjunto. Agora não teremos isso. E, além disso, você tem que ter os 10% modificado. Não dá para você ter 100 votos para você conseguir ser eleito mais. Você tem que ter um mínimo ali previsto na legislação eleitoral, tentando corrigir essa distorção que aconteceu em alguns casos que nós verificamos aqui no Brasil. Deixa eu ver se voltou aqui. Acho que desligou. Peraí. Enfim, outro ponto também que, em cima do que o Evandro colocou aqui, e vou pedir uma ajuda aqui, que eu não estou vendo o meu pendrive. Será que... Ai, obrigada. Será que na hora que mexeu... saiu aqui? Só ainda complementando os pontos tão interessantes que o Evandro trouxe, a gente vê como é importante nós termos cuidado, parecem questões simples, e especialmente nas eleições municipais, nós vemos muitas vezes essas falhas que acontecem por desconhecimento, especialmente em cidades menores, interior, que as pessoas têm aquela campanha do boca a boca e tomam os atos de acordo com o que entendem melhor ali. Só que as regras eleitorais, de fato, têm uma exigência que podem depois implicar problemas, inclusive, eventualmente, com uma votação expressiva, mas que você tenha problemas de impugnação junto à Justiça Eleitoral, por desconhecimento. Então, sempre peçam, de fato, auxílio ao quem está advogado do partido, peçam orientação antes de tomarem qualquer medida, porque depois de realizada fica mais difícil, e hoje em dia é mais difícil de defender. E hoje em dia a gente tem um problema ainda maior, acho que até da área penal aqui, é o fato de que antes, quando nós não tínhamos smartphones, enfim, ficava numa alegação de um lado, alegação de outro. Hoje em dia, nós temos provas digitais cada vez mais presentes. Todos nós estamos com celulares e podemos filmar, e tem registro nas redes, e quem faz as publicações logo são salvas pelos adversários. Sempre os pleitos eleitorais são bastante disputados. Então, o adversário, ele sempre vai procurar, isso é a praxe mesmo do direito eleitoral, vai procurar algum vício que exista na campanha do outro. E, assim, isso de um lado e de outro é o normal. Quem está em primeiro é sempre mais atacado, a disputa entre os dois primeiros acaba sendo bastante acirrada, sempre terá impugnação, recurso contra expedição de diploma. Isso faz parte mesmo do dia a dia da esfera eleitoral, por ser próprio dessa disputa, e temos aí questões que eventualmente podem complicar mesmo uma eleição. As eleições de agora, inclusive, além da questão da pandemia que nós vamos tratar brevemente, o Evandro colocou sobre a questão de e-mails. Nós tivemos recentemente ainda a edição da Lei Geral de Proteção de Dados, que estava prevista para depois da sua suspensão, para um prazo posterior às eleições, e acabou tendo uma publicação com entrada em vigor a partir de agora. O TSE, inclusive, ainda não teve um pronunciamento definitivo sobre a questão,
mas já tinha previsão na resolução de que ela seria aplicada até a última suspensão. Então, como utilizar esses dados? Se vocês têm o registro de contatos no celular, quem poderia utilizá-lo? Isso ainda é um campo nebuloso, por não ter uma disciplina própria. Acreditamos, né, na área que, por ter ocorrido esse atropelamento aí de atos tão em cima da hora, a exigência não vai ser tão grande com relação a outras eleições que vão vir já com a Lei de Proteção de Dados sendo aplicada, mas também não podemos deixar de ter alguns cuidados com a sua implementação. Então, eu tenho um banco de dados, eu vou ter que ter um tratamento desses dados, né? Nome dos eleitores, registro, enfim. Então, são todas essas questões que a gente vai ter que ter uma análise, vai ter que ter um cuidado, e, inclusive, a questão de prestação de contas também. Muitas vezes eu falo assim, já começou a propaganda, eu já posso realizar divulgação, eu já tenho um material publicitário, mas eu já tenho a conta aberta com o CNPJ. Se eu não tenho conta aberta, eu não tinha como ter realizado esse gasto para depois fazer o registro em prestação de contas. Então, tem uma série de exigências, e até faço aqui uma crítica, a nossa legislação eleitoral, nossas campanhas, por ficarem tão acirradas, acabaram tendo a legislação acabou pondo tantas exigências que fica muitas vezes difícil, né? A campanha já está mais curta. Hoje em dia o pessoal fala, tem saudade daquela época das campanhas, que todo mundo saía na rua com adesivos, ganhava brindes. Nós até brincamos que nessas campanhas, se fosse antigamente, imagine a distribuição de máscaras pelos candidatos. Máscaras e viseiras estariam por todo lado. E se discutiu, inclusive, isso, porque buscou-se, né, o TSE buscou dar um ênfase à realização de atos virtuais, mas nós sabemos que a campanha, principalmente no interior, não funciona assim. E eu preciso, de fato, estar perto do meu nicho ali, do meu eleitorado. Eu não vou deixar as redes, que hoje em dia são o principal veículo de propaganda, mas eu também tenho que estar nas ruas fazendo esse dia a dia, o corpo a corpo das eleições. Então, como? Protegendo e tal. Aí discutiram, mas eu posso dar uma máscara descartável, sem nome de ninguém? Porque isso seria uma distribuição eventualmente considerada como brinde? Ou seria, então, um ato de segurança e proteção ali à saúde, disponibilizar um álcool gel? Então, como a gente vê, os dilemas estão sempre presentes. Nunca a gente tem uma definição absoluta a respeito do que pode e o que não pode. Até porque também a composição da Justiça Eleitoral acaba sendo modificada de 2 em 2 anos por conta das indicações em rotação. Então, a jurisprudência, muitas vezes, de uma eleição era totalmente solidificada num sentido, mudou-se as cadeiras e começaram a ter um outro entendimento. Claro que isso afeta a segurança jurídica, mas é o que temos, é o que a gente tem que lidar. Então, ter o máximo de cuidados é sempre prudente, importante, olhando, claro, os julgados anteriores, mas também tendo uma crítica, eventualmente, com uma possibilidade de mudança, né? Especialmente no momento que a gente tem visto uma judicialização cada vez maior e até mesmo um ativismo. Então, eventualmente, uma interpretação que vai extrapolar ali o que tem exposto. Vou dar um exemplo. Nos casos de inelegibilidade, por exemplo, por improbidade administrativa, nós temos algumas exigências previstas na legislação, na Lei Complementar 64 de 90, modificada pela Lei da Ficha Limpa. Eu tenho que ter dano ao erário, ato doloso, para configuração ali de inelegibilidade com decisão do colegiado, em segundo grau, para determinar essa inelegibilidade. Alguns votos do tribunal entendiam que ele fala somado erário e ato doloso e enriquecimento, somando todos esses requisitos. Alguns ministros entenderam que eles deviam aplicar como ou dano ao erário ou enriquecimento ilícito. A legislação ela é expressa em dizer e. Ela soma, se ela é muito exigente, enfim. Mas o fato é que é e. Agora, eventualmente, isso pode modificar nessas eleições? Nós não vamos ter certeza. Depende da composição que vai ser dada e do entendimento que está ali aplicado pelo tribunal. Então, sempre é motivo de atenção mesmo. Acaba que a assessoria jurídica, junto com a parte de marketing, é uma assessoria importante mesmo,
por essa, de certa forma, instabilidade que nós temos e por essa regulação tão grande dentro do processo eleitoral. Então, vamos falar aqui um pouquinho da eleição, né? Eleição e pandemia. A gente entrou num cenário de eleições 2020 e logo no início do ano nós tivemos esse acontecimento imprevisível, de fato, né? Em janeiro tinha sido decretado pela OMS o caso do coronavírus, né? Do coronavírus Covid-19 como emergência de saúde pública, e 11 de março foi decretado, então, uma pandemia. Pandemia nesse sentido de uma disseminação em mais de um continente simultaneamente de uma dada doença. Não quer dizer especificamente sobre se ela é muito contagiosa, se ela é muito grave, mas sim o fato da possibilidade da sua disseminação. Nesse sentido... Ai, tudo difícil aqui. Nesse sentido, tínhamos aí a previsão das eleições municipais para 2020, que originalmente, conforme estabelecido no próprio texto constitucional, tínhamos aí, seria nas datas de 4 e 25 de outubro, ou seja, o primeiro turno já teria acontecido e nos casos que houver segundo turno, estaria para acontecer agora. E lá atrás, como que nós íamos prever se essas eleições seriam possíveis ou não, em que estágio nós estávamos, né? Teve até uma brincadeira sobre a curva, achatar a curva, e junho é o pico, agosto é o pico, nunca ninguém sabia qual seria o pico da disseminação. Então, o que nós podemos fazer com relação à campanha eleitoral e à previsão de eleições nesse ano? Aventou-se, inclusive, teve um movimento grande de uma extensão de mandatos, o que causou um burburinho total. Então, não, vamos juntar com as eleições para governador e presidenciais. Nós estendemos o mandato por mais 2 anos e deixamos todas as eleições para 2022. E isso, claro, favoreceria quem estava com o seu mandato ali presente. Só que aí discutiram outra possibilidade. Não, como foram eleitos apenas por esse prazo de 4 anos, então quem ficaria com os cargos seriam juízes. Imagine, juízes, quem que elegeu os juízes para estarem ali representando? Foi uma grande discussão, a Câmara ficou discutindo com o TSE, Senado, se haveria essa prorrogação, se não haveria, se isso seria, então, adiadas as eleições, para qual data que teria uma segurança, até que finalmente entenderam, num consenso mesmo, pela emenda constitucional 107 de 2020, modificando a data das eleições para o dia 15 e 29 de novembro, porque nós temos também um outro problema. Quando leva muito para frente, o problema da prestação de contas também fica muito complicado, o prazo já vai ser muito curto. E entenderam pela aprovação da emenda. Até outra discussão também foi colocada na época, que é o fato de que um dos artigos da nossa Constituição, que alguns colocam como princípio, outros como regra, que é do artigo 16, ele tem ali o princípio ou regra da anterioridade. Ou seja, eu não vou, da anterioridade e anualidade no processo eleitoral. Eu não posso modificar regras do processo eleitoral no ano das eleições. Justamente porque, se eu estou como prefeito, se eu estou como governador, eu vou modificar a regra no ano das eleições para me favorecer. Buscando sempre isonomia no tratamento, o equilíbrio do pleito, tem essa regra para tentar neutralizar esse tipo de influência, até porque, sabidamente, quem está no uso da máquina vai ter, naturalmente, algum favorecimento por poder estar ali com uma série de obras, enfim, né, colocando à sua disposição. E aí discutiram, poderíamos modificar a regra da data, tendo em vista uma previsão constitucional que diz que a gente não pode mudar qualquer questão do processo eleitoral. O que é processo eleitoral? A data é processo eleitoral, não é processo eleitoral? Mas devido à questão emergencial e a relevância do tema, entendeu-se por passar por isso. Mas, claro, isso tem um custo. Em que outro momento eu também vou poder passar por cima desse princípio e falar, não, esse também é um momento especial e a gente vai precisar modificar o processo eleitoral em cima da hora? Essa questão também está em discussão na Lei Geral de Proteção de Dados com relação à aplicação nessa eleição.
Ah, mas ela já tinha sido publicada lá atrás, ela só não estava em vigência, a resolução do TSE já tem a sua previsão. Isso confronta ou não com esse princípio do artigo 16? O TSE ainda não se pronunciou a respeito. Enfim, todas as questões que temos que ficar aí antenados ainda com relação ao acontecido. O fato é que, diante da modificação da emenda constitucional 107, da data das eleições, nós tivemos, consequentemente, uma mudança no calendário eleitoral. Por quê? Porque a legislação eleitoral, ela coloca as datas fazendo referência à data do pleito. Então, com isso, modificaram-se uma série de outras datas por conta da data das eleições. Colocando brevemente aqui, o último dos prazos que estava previsto, a data de quem poderia se descompatibilizar em 3 meses acabou ficando maior, acabou passando para o dia 15 de agosto, data que teria sido em julho, a última data de desincompatibilização. As convenções, que inclusive o TSE também regulamentou para esse ano, preferencialmente virtual, o que nunca tinha ocorrido antes, não proibiu as presenciais, sabendo que alguns iam realizar isso de forma presencial, mas também modificaram-se as datas aí das convenções. Registro de candidatura, nós também puxamos a data e terminou no dia 26/9, o último momento para registro de candidatura. Em seguida, no dia 27, acho que vocês devem estar acompanhando, começou-se a data de propaganda, coisa que a gente teria começado também em agosto. Início de vaquinha, enfim. Ai, pulei aqui. Espera só um minutinho. A propaganda agora, a propaganda pela internet começou agora, já podemos ter propaganda pela internet, mas a propaganda eleitoral obrigatória na rádio e TV vai começar justamente hoje, né? Dia 9 começou. Agora também vamos ter a divulgação dos relatórios dos gastos e tudo isso registrado do fundo eleitoral e do FEFEC, também agora para o dia 27, e a prestação de contas, vejam como ficou. Antes nós tínhamos 2 datas de prestação de contas. Agora, por conta da emenda, ficou tudo até o dia 15 de novembro. Então, será de fato um ano peculiar, a corrida é maior, a questão das pessoas não estarem circulando ainda tanto, isso dificulta mesmo a propaganda. A realização de das eleições passadas, a de 2018, já foram a grande tônica para mostrar que a questão da internet é a bola da vez mesmo, ela veio é o principal veículo para a realização das propagandas. Nós tivemos até a questão do que tinha sido governador, né, aqui o Alckmin, que tinha o maior tempo de TV e não conseguiu reverter isso em votação, ou seja, o que antes era muito importante, que era o tempo de TV, não representa mais como ferramenta principal para a realização das propagandas nas eleições. Então, a gente tem, com mais ênfase ainda, num caso de pandemia. As pessoas não estão saindo, as pessoas estão tendo aula pela internet. Então, essa parte do marketing e as campanhas pela internet já vinham fortalecidas e esse ano ainda mais. Bom, já passou o prazo, né, como o Evandro mesmo colocou, mas só para trazer o caso dos delegados de polícia, acho que isso acaba não tendo muita discussão, mas o fato é, para casos de prefeito e vice, a Lei 64 de 90 também traz essa previsão. O prazo de desincompatibilização é de 4 meses e vereadores 6 meses antes do pleito. E outro dado que é interessante também colocar é que quando entrou, porque ficou essa discussão da emenda, vai prorrogar, não vai prorrogar a data, mantém a data que está, Congresso não estava em consenso. Aí, a hora que decidiram, de fato, prorrogar as eleições, o que ficou estabelecido no próprio texto da emenda constitucional número 107? Os prazos que já tinham passado, eles estavam sacramentados. A única coisa que modificaria do calendário eleitoral seria que, a partir da data da publicação da emenda constitucional para frente, nós utilizaríamos a data das novas eleições. Por que essa dúvida e colocando aqui na desincompatibilização? Porque tem quem não tivesse se desincompatibilizado e falou, agora com essa nova data daria tempo ainda, se eu puxasse para trás. Mas o entendimento TSE com o Congresso foi de que não.
não se desincompatibilizou pela data de outubro, está consagrado, não vai mais poder discutir. Eventualmente, pode ter uma discussão a respeito? Pode, mas a regra da emenda é bem clara, dizendo que não, né? Principalmente com relação ao prazo de prefeito e vice. Como eram 4 meses, esse prazo ainda seria possível. E tinham alguns que ainda estavam na administração que, dependendo da mudança política ali, tinham a possibilidade de se tornarem vice e poderiam se desincompatibilizar considerando a data da nova eleição. Isso acabou sendo afastado. Muita gente estava nessa expectativa. Um caso aqui, só para ilustrar, no caso dos delegados, o que é antigo, até porque, de fato, não gera muita discussão a respeito, né? Mas houve um pedido de desincompatibilização, ele foi formalizado, mas não foi realizado a tempo, né? Pedido de desincompatibilização, o deferimento veio a destempo e ele continuou na função. E qual foi o entendimento do tribunal? Falou, não, eu preciso de uma desincompatibilização de fato. Eu preciso que ele esteja, de fato, fora do cargo, não esteja exercendo a função. Não adianta só ele ter pedido essa desincompatibilização, mas não ter sido deferido e ele continuou. A regra protege que não tenha nenhuma interferência ali, não tenha nenhum favorecimento. Então, se ele não saiu do cargo, eu não vou admitir o registro dessa candidatura. Então, atenção também com relação a isso. Não saiu o pedido, acionem judicialmente a questão. Eu preciso estar fora nessa data. A gente tem via judicial para conseguir, senão o prejuízo vai ser do próprio candidato. Trazer brevemente aqui também o plano de segurança sanitária do TSE. Eles trouxeram uma série de medidas por conta da pandemia, modificando aí a forma com que as eleições vão ocorrer. Nós teremos um horário ampliado, 1 hora a mais, que antes seria das 8 às 5. Nós vamos ter o horário das 7 às 17, tentando espaçar mais, né, o horário de votação e com uma prioridade também aos idosos até o horário das 10 horas. Se alguém chegar com o idoso, acompanhando o idoso, vai deixar de votar? Claro que não, né? Senão também seria um inconveniente. Então, mas a preferência vai ser dos idosos maiores de 60. O treinamento dos mesários está sendo por EAD. Os TREs de cada um dos estados podem estabelecer turnos dos mesários, mas tendo um mínimo de 3 ali presente. Então, não vou precisar que estejam todos ali o tempo todo, pelo menos 3, mas para evitar também esse maior contato. Vão disponibilizar máscaras, viseiras, álcool gel, distância de 1 metro, para os eleitores também, né, que estejam ali presentes, não vão estar com a viseira. Não. E a sugestão do TSE é que os eleitores tragam sua própria caneta também, que é uma forma menor de contaminação. Caso isso não aconteça, vai ter higienização. E a forma de votação, mais ou menos, vai se dar da seguinte forma. Você chegando ali, você vai estar com um distanciamento, você vai exibir o seu documento e o mesário vai olhar, verificar no livro de votação e realizar ali a sua identificação. Caso tenha, em casos extremos, ele não consiga te identificar, eventualmente ele pode pedir para você abaixar a máscara e olhar e pedir para que você realize ali, para confirmar os dados, para que evitar eventualmente fraude. Feito isso, o fato é que você vai passar agora uma vez só pela mesa para assinar o livro e eu só vou mostrar o documento, já vou guardar, higieniza as mãos, eles têm todo um protocolo disso, abre a urna para votação, saiu, higieniza de novo e encerrado, se quiser, o seu comprovante também de votação. Então, eles tentaram reduzir ao máximo o contato e o contágio, né, que teria ali presente nessa situação de pandemia. Tirou-se a biometria, que foi até então estava sendo muito enfatizada, campanhas e tudo isso, só que seria justamente uma forma de maior contato e mais tempo também, porque se tivesse que higienizar, eles fizeram todos esses cálculos, dedo por dedo, cada um que fosse fazer e tal, isso levaria a filas longas. Isso também foi considerado para fins de melhor atendimento, né? Quanto tempo as pessoas vão ficar na fila? Isso contou com hospitais, enfim, uma série de elementos ali. Além disso, considerando a pandemia, é sabido que alguns eleitores não vão poder, estão em outras localidades, não estão se locomovendo, outra cidade fora do seu lugar de votação,
Então, o TSE também facilitou uma outra medida, que é o aplicativo, que é o e-título, que vai ser possível, pelo seu aplicativo, também justificar a sua ausência na data da eleição. Isso tudo facilitado por conta da pandemia. Porém, claro que tem uma preocupação grande, porque os nossos índices, né, de votação, seja voto em branco, nulo e abstenção, eles já cada vez estão sendo ultrapassados os recordes, eleição após eleição. Imaginem essa eleição, o que pode acontecer. A expectativa é, de fato, que a gente tenha um grande número de abstenção. Por isso, a campanha do TSE tem sido forte no sentido de ressaltar a importância do seu voto, a importância de você estar ali presente, registrando seu voto nas urnas. Então, para os candidatos também, né, que estão aqui ouvindo e delegados, acho que essa é uma outra importante preocupação de campanha. Reforcem que, assim, eu tenho um apoio, mas se ele não vai me votar, eu fico sem esse voto no dia da eleição. Então, tragam, informem como vai ser com segurança, que vocês vão ter os mecanismos ali presentes para que essas pessoas vão até as urnas registrar o seu voto, né? Isso é importante. E até lembrando dessa questão da campanha, agora lembrei de comentar um dado do que o Evandro colocou nos exemplos, né? Essa questão informal, né, de quanto que está o número de pesquisa, tal, como tem mesmo acabou tendo uso fraudulento do registro de pesquisas, a legislação também ficou muito rigorosa nesse sentido. Até uma determinada data, a gente pode ter enquetes, né, como nessa questão de estudantil e tal. Mas agora a gente já está no período vedado. Essa eleição foi até o dia 26, a gente podia ter enquete sem uma questão formal, porque, caso contrário, se isso é dado como pesquisa e não tem o meu registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral, eu vou me sujeitar a essas multas que são muito pesadas. E isso acontece dessa forma, displicente mesmo, como uma brincadeira, só que tem quem use isso de forma a tentar influenciar ali o resultado. Então, por isso, o tribunal e a legislação acabou sendo muito rigorosa, precisa ter cuidado também. Tem algumas resoluções que modificaram o processo, a cartilha toda está disponível no site do TSE, tem uma série de informações ali. A modificação das datas estão nessas duas resoluções aqui, que modificam resoluções já editadas, que elas já tinham sido editadas, mas tiveram que ser modificadas por conta da pandemia. Algumas das condutas vedadas, principalmente para os agentes públicos, a partir do dia 15 de agosto. Acho que muitos já vou passar brevemente, porque acho que isso já é de conhecimento também, mas nomear, contratar, demitir sem justa causa servidor, né, são condutas que são previstas no artigo 73 da Lei 9.504, realizar transferência voluntária de recursos da União para os estados ou dos estados para os municípios, questões que podem ter ali uma interferência na eleição. A realização de publicidade institucional, pronunciamento em cadeia nacional fora do horário gratuito, contratar shows em inaugurações ou o candidato comparecer a inaugurações e, a partir do 31/8, realizar revisão de remuneração aqui no município, praticar algumas condutas que caracterizam, inclusive, a prática das condutas do artigo 73 podem caracterizar, inclusive, ato de improbidade administrativa. Tem tipificação na lei eleitoral. Então, além de você poder ter uma eventual inelegibilidade, você ainda vai ter que responder por improbidade administrativa. Então, essas condutas para os agentes públicos, a questão de divulgação, acho que a gente tem, e foi um desafio maior também nessas eleições, por quê? A gente vê as páginas oficiais com uma série de restrições, né? Tiraram uma série de informações por conta do período eleitoral, eu não posso mais divulgar esses dados. Só que nós estamos numa pandemia, eu preciso de informações na área da saúde. Então, ficou um conflito, muita gente ficou com dúvida. É claro que a população precisa ser informada com relação aos dados de saúde. O que eu não posso ter é uma propaganda, uma tentativa de influenciar ali as eleições e o pleito, né? Então, eu tenho que realizar justamente essa separação entre agente e candidato. Bom, e o artigo 57C, que eu vou falar mais para frente também, que trata da propaganda na internet, em sítios oficiais hospedados por órgãos de administração,
direta ou indireta, também essa vedação, né, com caso de multa, caso isso esteja ali presente. Então, acho que vocês devem ter visto, tem um padrão já que as SECOMs já colocam para você, na administração, realizar essa proibição aí. Eu vou passar rápido, mas é um caso aqui de um julgado que a gente teve justamente de conduta vedada, uma publicação na internet que acabou gerando, de fato, a condenação, né? Negativa de recurso, o tribunal manteve uma multa aplicada e decretou inelegibilidade por entender que permitiu e determinou a publicação de propaganda institucional no Facebook da prefeitura durante o período vedado. É difícil essa relação entre o setor de comunicação, o agente que está candidato na época, porque pode ter essa tentativa de uso e o tribunal está bastante em cima, até porque o candidato adversário também está bastante em cima e representa. Então, cuidado nesse tipo de conduta. Tem aqui um detalhamento do caso. Aqui, de fato, teve a condenação mantida pelo TSE. Utilizou a página da prefeitura e colocou as novas instalações. Tinham diversas postagens na página do Facebook, colocando placa de obras com o logo da prefeitura. Enfim, uma série de condutas ali que acabaram também violando o princípio da impessoalidade. Obra é minha, da Thalita, né? Não assim, colocando mais a minha figura porque eu sou candidata. Isso acabou evidenciado nos autos. E o fato é que, mas eu não tinha conhecimento. Eu preciso de uma autorização prévia? Não, o entendimento é que você não se exime dessa responsabilidade, você é o gestor e você está sendo beneficiado do ato. Então, cuidado com isso. O telão não está funcionando. Tá bom. Eu vou como agora que eu estou vendo aqui, vocês não estão sem os slides, né? Bom, eu vou passar aqui pela questão da propaganda da internet. Nós temos algumas resoluções que tratam a respeito. A lei foi alterada por conta disso, mas atenção especial à resolução 23.610 de 2019. Essa é a resolução que vai determinar o funcionamento da propaganda pela internet. Então, tem o que é permitido e o que é vedado. E, inclusive, com a possibilidade de direito de resposta do artigo 58. Então, caso eu tenha ofensa a algum candidato na minha postagem, eu posso pedir, ou no meu horário eleitoral, eu vou poder representar para pedir o horário, pegar um pouco do horário do Evandro, por exemplo, que falou mal de mim na propaganda dele. Eu vou acionar a zona eleitoral e pedir que eu consiga um pouco desse horário de TV ou consiga uma publicação na página que retire o conteúdo do que está ali. O que gerou mais discussão nas últimas eleições? Foi o artigo 57C, que diz respeito justamente à vedação de publicação pela internet de qualquer tipo de propaganda, excetuado impulsionamento de conteúdo, que é bem um termo utilizado para o Facebook, né? Já é o principal veículo ali que a legislação mirou. Desde que identificado de forma inequívoca como tal o contratado exclusivamente por partido, coligação ou candidatos. Então, eu tenho que ter uma identificação certa, eu vou registrar a minha conta de e-mail junto ao Facebook, tem uma série de procedimentos ali que o partido tem que realizar e vocês, como candidatos, também têm que fazer para que esse impulsionamento não seja objeto de eventual representação. Aí o fato é que, qual foi a questão também principal do que foi da última eleição que tratou disso? O fato é que, se eu tenho uma propaganda negativa, se eu, de novo, estou falando, o Evandro não fez determinado ponto, isso também foi entendido como vedação do artigo 57C, parágrafo 2º. Eu posso fazer um impulsionamento enaltecendo as minhas qualidades como candidata, mas não para realizar manifestação negativa em relação a um candidato adversário, né? Então, aqui também, o julgado do TSE justamente colocado impulsionamento de conteúdo, redes sociais, propaganda patrocinada, desvirtuamento,
propaganda negativa. Então, cuidado com o conteúdo da propaganda pela internet. Vou ver um último julgado aqui. Nesse outro aqui foi um direito de resposta, também no horário eleitoral, dependendo do motivo ali, entendeu-se que teve a calúnia e foi concedido o direito de resposta. Eu estou falando rápido porque a gente já está no avançado da hora e vocês estão sem os slides, então fica menos agradável de seguir. Mas o fato é que dentro desses dentro do tema propaganda eleitoral e internet, são 2 artigos que vocês especialmente devem ter atenção, que foram objeto de maior discussão nas últimas eleições presidenciais de 2018. E tem prazos também para a gente discutir a eventual irregularidade na sua propaganda. Então, propaganda antecipada, que também gerou muita discussão nas últimas eleições, até porque não tem um regramento totalmente definido. Se eu gastei com publicidade antes, não é totalmente proibido, mas também a legislação não coloca o limite de gastos, só coloca limite de gastos a partir da propaganda. Eu posso discutir isso até a data do pleito. Então, até 15 de novembro, se eu tiver um material do outro candidato que tinha eventualmente pedido de voto, por exemplo, ou um gasto que configure abuso de poder econômico, eu tenho até a data das eleições para realizar essa impugnação. Captação ilícita de sufrágio, condutas vedadas, até a data da diplomação. E captação ou gasto ilícito de recurso, 15 dias após a diplomação. Aí tiveram bastante casos também que foram discutidos naquela história do derramamento de santinhos, né? Que isso é uma praxe antiga, tal, que você fala, eventualmente as pessoas não vão lembrar, e finge que caiu e você vê um monte de santinhos ali, quem sabe eu ganho um voto ali. O fato é que o tribunal também entendeu o seguinte: a data para eu realizar a representação desse tipo de ato entra na primeira hipótese, na data do pleito. Bom, mas a data do pleito é o próprio dia que teve o derramamento. É esse o dia. Se virem, tem que entrar nessa data. Caso contrário, não entrando nessas datas aqui, até essas datas aqui, nós temos decadência, não vai ser observado qualquer um dos elementos do pedido, ainda que podem ser condutas graves. E outra medida que foi bastante salutar dentro das últimas reformas da Justiça Eleitoral, é que acho que o Evandro também vai lembrar disso. Tínhamos, às vezes, uma conduta que era discutida em recurso contra expedição de diploma, em AIGE, e isso tudo, dependendo do procedimento que é colocado, a Justiça Eleitoral permitiu reunir. Antes não, você fazia prova em cada uma delas e não podia reunir. Aí viram que também isso iria contrário à celeridade, à economia processual, e, nesse sentido, tem se admitido, né, essa reunião. E outro elemento importante para as eleições municipais de 2020 é que esse ano vai ser o primeiro ano que nós teremos apenas peticionamento eletrônico. Não haverá mais processo físico, o que deve ganhar bastante celeridade, mas que também está sendo um desafio. O sistema tem caído bastante para o desespero de quem tem esses prazos. Os prazos, quando na época das eleições, eles são muito curtos, no máximo praticamente de 3 dias, ou em horas, dependendo da matéria, 24, 48 horas. Então, imaginem só você com pouco tempo para fazer, chega na hora de peticionar, o sistema não funciona, é de cair os cabelos mesmo, mas isso também dá um pouco de emoção a quem gosta, é da área, enfim, é um momento muito estimulante, porque tudo tem que acontecer até as eleições. Não adianta eu ter um pedido de resposta dado em fevereiro, se já passaram as eleições. Tem que ser ágil, tem que ser rápido, essa é a tramitação da Justiça Eleitoral. Eu não sei se eu falei muito rápido, mas, enfim, essas eram as considerações e ficamos aí à disposição. Eu estou aqui, muito obrigado. Eu queria inicialmente parabenizar o professor Capano. O professor Evandro Capano foi muito assertivo, foi preciso nas suas colocações, mostrou como o passado pode orientar aí o futuro dos colegas, e percebemos aí que às vezes é a pequena coisa, não é o complexo, mas é aquele detalhe que pode fazer a diferença na campanha e na eleição dos colegas, né? O que nós desejamos aí orientar. E eu queria parabenizar efusivamente a doutora Thalita, que foi também aqui com uma competência, com uma qualidade
Infelizmente, nós tivemos um probleminha na nossa projeção, mas, de fato, os slides são excelentes. Eu até divido aqui, vou compartilhar uma experiência. Eu estava em Touros, no primeiro congresso da Polícia Judiciária, que foi no Vila Galé, lá num resort bacana e tal, e no meio da minha explanação, naquele momento clímax, acabou a luz, derrubou o meu PowerPoint. E aí a gente vê a qualidade do professor, ter que... e tal a família, enfim, tinha até o papagaio lá me assistindo, e eu tive que dar um jeito. Então, eu queria parabenizar a doutora Thalita, porque deu para perceber aqui que, embora a nossa equipe estivesse, de alguma maneira, tentando solucionar o problema, e a doutora foi precisa também, foi muito competente, qualidade inegável aqui do produto, dos slides e dos pensamentos, parabéns mesmo. Eu vejo com muita alegria, muita satisfação trazer um conteúdo qualificado aos candidatos delegados de polícia, tanto aos pleitos da vereança quanto aos pleitos municipais de prefeito, e sempre lembrando que depois desse momento serão todos convidados aí a gravar um vídeo para ajudar na respectiva campanha. O Dr. Gustavo ele teve que sair, numa urgência, não há problema, porque a nossa alegria e o nosso time está sempre aqui presente para poder dar continuidade aos trabalhos. Então, gostaria de saber se existe alguma pergunta escrita, como nós tínhamos combinado. O senhor vai fazer alguma pergunta escrita, por favor, para a gente poder caminhar para o encerramento. A gente pede por escrito, porque nós temos alguns colegas que, por vezes, querem um diálogo e a gente não tem muito tempo para encerrar, tudo bem? Por favor, tá? Eu gostaria de saber se os colegas têm mais alguma coisa a ponderar, mas parabéns, meus parabéns, doutora Thalita, meus parabéns, doutor Evandro, é sempre um privilégio. Eu vou aguardar uns minutinhos aqui. A nossa assessoria está presente? Você chama a Lorena, por favor, só para ver se ela está com... A pergunta é dirigida à doutora Thalita, por favor. Doutora. Por favor, tragam as perguntas para mim para eu fazer o filtro, por favor, tá bom, querida? Obrigado. Teve uma pergunta aqui, agradecemos, sobre a máscara personalizada, se pode ser usada pela equipe de rua. Não, ela pode ser usada pela equipe com a identificação. A questão é a sua distribuição como brinde, isso não. Aí, se eventualmente tiver essa preocupação, isso, vejam, são questões que nunca foram discutidas também, porque é a primeira vez que nós estamos tendo campanha com máscaras. Mas, assim, o que nós temos entendido como consenso é, se eventualmente eu tenho um evento que eu vou ter uma série de pessoas ali que não vão participar porque estão sem a máscara, o que nós entendemos como razoável é que essas máscaras descartáveis, sem identificação alguma, essas podem ser distribuídas, Até porque elas têm uso de um dia só, não constitui nenhum benefício, Não vai ser algo duradouro. Agora, distribuir a máscara com a identificação, aí sim vai dar como brinde e irregularidade. Então, só tendo esse cuidado. Isso, máscara, viseira, enfim. Pessoal, mas se alguém tiver mais alguma pergunta para fazer por escrito, eu vou aguardar um pouquinho. Sempre lembrando a qualidade como mudou, Eu me lembro, acho que era o Baratão, doutora, que foi eleito na sequência do Enéas, Eu lembro que o último que entrou com 100 e poucos votos, acho que chamava-se Baratão, era
Incrível. Eu não sabia da mudança da legislação, que agora tem essa cláusula de 10%. Tem os 10% do mínimo do quociente, pelo menos. Do Não é quociente tanto, eleitoral. mas sim, porque acaba não ficando com esse tipo de discrepância mesmo, Muito né? Porque ficavam, assim, tinha alguns eleitos com 100 votos nem tinham feito campanha, na verdade. Eles estavam lá meio que, candidato e tal, mas tinham certeza, mal eles tinham votado neles próprios. E daí, de repente, caiu uma cadeira, enquanto outros tinham feito 30 mil votos e não tinham conseguido. Então, continua respeitando o sistema proporcional da quociente eleitoral, coeficiente para as cadeiras, mas com essa exigência mínima para tentar não ter esse distância tão gritante. Ainda hoje a gente tem, né, alguns deputados que tiveram mais de 40 mil votos não foram eleitos e outros com 10 mil e conseguiram ser eleitos ainda por conta dessa diferença, mas eles já aplicaram os 10%, não ficaram com 100 votos, 30 votos a gente teve. Enfim, ajustou de certa forma, né? Tem um debate também sobre modificação do sistema, por conta um sistema misto, né, distrital misto, isso sempre está em discussão, né, Evandro? A gente que está estudando sempre, seria melhor, ou eventualmente isso acabaria privilegiando quem está mais próximo do distrito, né, que seriam como se fossem bairros, e cada bairro teria a eleição ali de um representante, né, grandes bairros, né, aqui em São Paulo. Aí tem quem critique, porque aí não teriam esses valores, mas aí aí tem ao lado da questão das minorias, porque realmente acabam sendo eleitas num sistema proporcional, coisa que num distrital não seria. Tem a ideia do sistema distrital misto, que tinha uma emenda aí que seria um teste nessas eleições até municipais, mas acabou não seguindo. Nós sempre temos aí possibilidades de mudança diante da nossa crise democrática, que sempre tem a insatisfação, o afastamento, né, do eleitor com o eleito, né, isso sempre é uma crítica. Então, como a gente pode melhorar isso? Às vezes, uma norma que funciona num sistema estrangeiro, em outro país, eventualmente não funcione aqui. Então, é difícil, né, saber o que vai se ajustar melhor, nunca vai ter uma regra perfeita, mas pequenos ajustes vão sempre sendo feitos. Mas o fato é que nossa legislação eleitoral acaba sendo um grande remendo nesses 2 e 2 anos. Não se pensa no sistema como um todo. Muda uma coisa aqui, remenda ali, aí o que remendou aqui atrapalhou com o outro lá que não pensaram. E é assim que funciona no Brasil, até porque a última alteração foi dada no último minuto da possibilidade, antes da aplicação do artigo 16, até erro de grafia tinham, porque o que era sim era para ser não, erraram na questão do limite mínimo, por exemplo, das doações individuais. Então, tamanho feito em cima da hora, e eles têm que fazer essa costura política no que vai ser aprovado ou não, que a gente acaba não tendo o melhor resultado. Mas são tentativas, né? Continuamos tentando aí. Eu estava, inclusive, na disciplina da doutora Mônica Herman, que é Democracia Política e Outras Formas de Democracia, e a gente estava debatendo a questão do impulsionamento das redes sociais, né? E como isso tem sido fiscalizado, né? Porque, de fato, por vezes, se você paga a coisa, né, existe um impulsionamento maior, e que cada vez mais está havendo fiscalização por conta disso. Então, eu acho que a gente vai adaptando, né? No final, eu acho que é uma adaptação de uma nova realidade, que a doutora ponderou muito bem, que hoje o tempo de TV quase que não faz diferença na questão da campanha, né? Então, à vista aí de não mais perguntas, queria passar... Tem uma pergunta vindo? Não? O doutor Capano quer comentar alguma coisa? Não, eu estava lembrando aqui que depois e veio há bom tempo essa questão dos 10%, porque eu lembro que o Brasil tem as suas peculiaridades, né? Eu amo minha terra, sou um patriota, mas eu lembro que a gente sabe que partido tem dono e começaram a vender vaga, né? Eu sei que eu vou ter um puxador bom, então você vai se eleger com 100 votos, começaram a vender essa vaga. Eu lembro que na época eu estava no gabinete do secretário de segurança e nós tivemos uns 3 ou 4 pedidos lá de inquérito para averiguar tal, porque a gente conhece o ser humano, né? Então, venda de vaga, porque eu falo, olha, é tanto porque você vai ser eleito, porque eu vou puxar tanto, e o pessoal faz conta, tem uma estimativa de quanto vai vir, né? O professor Cláudio Lembo
fala, né, que a doutora Thalita estava falando que do estrangeiro, né? O professor Cláudio Lembo fala que o ruim de fazer doutorado é que eles te obrigam a pelo menos ler em 2 línguas. Ele fala isso. E quando você lê em 2 línguas, o cara que lê mais ou menos quebrado, que é o meu caso, né? A gente começa a querer pegar coisa de fora para trazer para dentro. E nem sempre, ou no mais das vezes, é o bom. E o professor Manuel Gonçalves, que está lançando um livro agora sobre democracia, a ressurreição da democracia, está lançando pela editora Dia Forense, é bem interessante. Ele fala sobre o voto distrital misto, ele fala que a solução para o Brasil é o voto distrital misto, e ele fala só que tem que evitar o Guerre-Mandu, que é o delineamento do voto distrital misto. Ou seja, nenhum sistema é perfeito, né? Mas queria pontuar a voz do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que, segundo ele, o voto distrital misto seria o melhor para o Brasil agora, e diz ele no livro que desde a década de 60 ele pede pelo parlamentarismo, né? Como é o nosso mestre de todos, eu ponho aqui a posição dele, que é bem interessante, né? Seria uma visão interessante de se ver. Mas era isso. Muito obrigado, doutor Fernando. Doutora Thalita, muito obrigado. Não quero ser o último a falar. Pelo amor de Deus, muito obrigado. Não, eu vou renovar aí os agradecimentos sinceros aos palestrantes, doutor Evandro Capano, doutora Thalita, dizer que nós temos aqui na associação o costume de tentar trazer um conteúdo qualificado aos nossos associados. Nós gostaríamos muito de convidar a todos para participarem dos nossos eventos e se fazerem presentes na medida do possível na nossa sede, né? O nosso restaurante está aberto, né? Ele está funcionando em horário reduzido, mas os almoços estão acontecendo diariamente, né? De segunda a sexta, e nós convidamos a todos a aqui se fazerem presentes e participarem desse tipo de evento, tá bom? Então, nós agradecemos novamente, muito obrigado a todos pela participação, por ter nos acompanhado até aqui, e declaro encerrada o evento. Muito obrigado a todos.